E agora a gente vai falar sobre um documentário, produção independente do coletivo Gameleira, que conta a história do Oswaldão. Você já ouviu falar dele? Oswaldão nasceu em 1938, era um negro de quase 2 metros de altura, foi campeão de boxe no Rio de Janeiro, estudou engenharia em Praga, na antiga Tchecoslováquia, e foi o principal comandante da guerrilha do Araguaia. Oswaldão foi morto pelo Exército em 1974, numa das ações mais truculentas da história. O corpo dele foi transportado, pendurado num helicóptero para criar terror entre os camponeses da região do Araguaia, que adoravam ele. Depois o corpo foi decapitado, enterrado num local não revelado e até hoje está desaparecido. Para a gente conhecer um pouco mais a história e o documentário sobre o Oswaldão, está comigo aqui no estúdio o Vandré Fernandes, que é um dos diretores do filme. Seja bem-vindo, Vandré. Muito obrigado. Vandré, começa contando pra gente quem é o Oswaldão que é retratado nesse documentário. Bem, o Oswaldão é, como você disse, né, um herói. A gente considera ele como um herói porque vários lutadores, homens e mulheres, que pegaram em armas para lutar contra a ditadura, têm histórias belíssimas, ícones como Marighella, Lamarca. Porém, o Oswaldão, a gente achou que tinha uma coisa a mais, né? Tem a questão do mito muito forte na região do Araguaia, até hoje muito presente. É uma figura negra, né? Que o Brasil é mais de 50% de negros e pouco se fala desses homens e mulheres que lutaram contra a ditadura. Então, são elementos que foram juntando e a gente começou a falar, poxa, isso dá um belo filme de resgate histórico da história recente do Brasil, né? Então, o Oswaldo surge um pouco nessa nossa ideia. E por que essa criação de uma figura meio mítica? Por que isso aconteceu? Olha, o Oswaldo, ele chegou em 66 na região do Araguaia. E ele fez muitos amigos, né? Então ele conhecia a floresta como ninguém, ele era garimpeiro, ele era mariscador. A gente aqui no Sudeste não sabe o que é mariscador, mas mariscador é um cara que tira a pele da onça, perfeito para vender, para o comércio, Sim. que era muito na região. Então é uma figura que tinha um destaque muito grande. Quando explode a guerrilha, quando o exército chega em 72, o Oswaldo já tinha um conhecimento muito da região e muitos amigos. Então ele sabia fugir do cerco do exército como ninguém. E foi criando lenda. O exército acreditava que ele virava borboleta, macaco, toco de árvore, e por isso que ninguém conseguia pegar. Por isso que ele foi também um dos últimos a serem mortos pela ditadura, né? Então tem essa figura lendária, mítica. Sim. Antes da gente continuar a conversa, vamos assistir um trechinho do documentário que a gente tem? Oswaldo era um negão alto. Nu da cintura pra cima, só de calça. Tava com a 20 na mão esquerda. Foi regatão, foi mariscador. Os aldeões falavam que ele era um semítico porque ele conseguia se transformar numa pedra, em uma árvore, se adaptar a qualquer ambiente, se esconder. Cuidado, o homem é valente. Cuidado. Fala, Jordão, te entrega que tu tá cercado. O exército ia caçar eles, só que só tinha mais medo era do Oswaldão. Porque além de ele ser valente, era invisível. Essa imagem do Oswaldão colocando o chapéu é uma imagem muito rara. Como vocês conseguiram isso? Então, foi daí que surgiu a questão de nascer o documentário do Oswaldo. O Oswaldo, no começo da década de 60, ele vai para a Tchecoslováquia, junto com outros estudantes brasileiros, fazer um intercâmbio, né? A Tchecoslováquia tinha uma relação boa com o presidente, que era Juscelino Kubitschek, de origem tcheca, e aí faz um intercâmbio. Em 6 meses, o Oswaldo aprende a língua tcheca. Rápido. E aí, então, o pessoal lá da escola de cinema resolve fazer um documentário. Que reuniu os estudantes. É um documentário meio dirigido, é uma ficção. E o Oswaldo passa a ser o centro do filme. Esses amigos, um mora lá até hoje, eles passaram 30 anos procurando esse filme e até há 2 anos atrás, na Cinemateca, ele conseguiu encontrar e mandou aqui para o Brasil. É uma das únicas imagens do Oswaldão ou tem mais?
Não, tem o filme da Tchecoslováquia, tem vários. Nós incorporamos Sim. todas as imagens em movimento do Oswaldo. Mas são Tá bastante? Tem bastante tem, imagem? tem É. bastante ele dançando, ele conversando, tomando café, Legal. fazendo exercício. E essa época no Araguaia era uma época bastante complicada, porque inclusive os camponeses, essas pessoas que admiravam muito o Oswaldão, foram torturadas também, né, essas pessoas. Então tudo isso aconteceu com o Oswaldão, com as pessoas da região, foi uma época bastante difícil, né? Vocês registram isso no documentário? Sim, principalmente porque era o Oswaldo, ele era do PCdoB, que tinha como uma tática a guerrilha prolongada, rural, né? Então o exército, quando chega, não sabe o que vai encontrar. O exército, ele mobiliza cerca de 5 a 10 mil soldados para ir para a região. Uma das maiores operações. É uma né? das maiores operações. E eles prendem 90% da população masculina na região, né, para tentar fazer um cerco, para tentar aniquilar os guerrilheiros. Sim. E também tentar botar um pano nas coisas. Tanto que tem uma história de que o Oswaldo teve um filho na região do Araguaia, chamado Giovanni, e que o exército sequestrou. O menino tinha uns 4 anos, 3, 4 anos de idade, e deu para alguma família, e até hoje você não sabe desse sequestro. Quem é esse filho? Onde Puxa. está o filho, né? Vandré, só para a gente finalizar, o filme ele foi lançado na Mostra de São Paulo e agora vocês querem levar para outras salas de cinema de Isso. outras cidades. E vocês estão com uma proposta de financiamento conjunto no Catarse. Fala um pouco sobre isso, convida as pessoas para participarem. Tá, o filme ele já foi produzido numa espécie com coletivo, né? Com parcerias do movimento social, sindical, amigos. E para ir para a exibição, a distribuição, como a gente está fora desse mercado de distribuição, a gente está com uma campanha também independente. Então, a gente tem convidado os amigos, procurado novamente os movimentos sociais, sindical, para a gente levar. É um processo caro a distribuição no Brasil, Sim. mas mesmo assim a gente está com um projeto ousado de lançar em 7 capitais para levar essa história desse ícone brasileiro. A gente está exibindo umas imagens do site, qual que é o endereço mesmo? É Catarse? oswaldão.catarse.me. Isso, quem quiser ajudar, então é só entrar lá. Só entrar lá e ajudar a gente para levar essa história. Obrigada pela sua participação Obrigado aqui, boa você. sorte com o documentário, tomara que dê tudo certo. Obrigado a vocês. Obrigada, Vandré.